Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 5. A partir dessa aula, na verdade desde a aula retrasada, eu vou ficar só no computador sem aparecer por dois motivos. Primeiro, que é muito mais rápido gravar o vídeo sem eu aparecer. Além disso, a qualidade da imagem fica muito melhor, porque quando eu gravo só a tela, eu gravo ela já em 1080p, que é a resolução do meu monitor, do meu desktop. Vamos ver aqui as instruções que já aprendemos na primeira aula. Nós já aprendemos o clear F, ele limpa um endereço da memória RAM. Esse outro, ele incrementa o endereço da memória RAM. Esse decrementa o endereço, rotaciona os bits para a direita e faz o complemento dos bits. Esse aqui, que move um dado que está na memória RAM para o work, para o W. Esse aqui soma o W com um valor que está na memória RAM. Esse aqui move um valor do W para a memória RAM. Esse move um número, que é um número. Ele move um número para o W. E esse, ele faz com que o PC fique igual a 057. Ele vai para a linha 057. Então nós aprendemos 10 comandos. Aqui eu estou na folha de dados do PIC, tá? PIC 16F628A, na página 118. Né? Então, a partir da página 117, ele vai explicando o que cada instrução faz. O que eu vou falar nesse curso de agora em diante é explicar essas instruções aqui, certo? Com exemplos e simulações. Então, as instruções que já vimos são essas que estão marcadas em amarelo. São 10 no total. As que estão em azul, eu não vou aqui simular para mostrar funcionando, porque são muito parecidas com as que a gente já viu. Por exemplo, essa aqui, ele limpa o W e esse limpa uma posição da memória RAM. Os dois fazem a mesma coisa, escrevem 0 naquela posição, só que essa posição aqui é o W, né? Ele escreve 0 no W. Esse RLF é igual ao RRF, só que ao invés de deslocar para a direita, ele desloca para a esquerda. Se deslocar para a direita eu disse que é o equivalente a dividir por 2, o deslocar para a esquerda você deduz que é o equivalente a multiplicar por 2, certo? Esse aqui é o equivalente ao de adicionar, esse adiciona o work com o endereço da memória RAM. E esse aqui subtrai, certo? Descendo mais um pouquinho para cá. Esse também tem a ver com adicionar e esse também com subtrair. Só que ao invés de subtrair e adicionar o W com o endereço da memória RAM, você aqui ele está adicionando, subtraindo um número literal que você vai passar na instrução com o W, certo? Os que estão de verde, eu não vou aqui no curso simular, porque por uma questão de falta de tempo mesmo e não vai agregar muito neste curso no momento, que são basicamente as instruções orientadas à operação lógica com os bytes. Não é que seja difícil não. Por exemplo, esse aqui, END-WF, ele faz uma operação lógica I entre todos os bits do byte, né, que está no W, com os bits de um byte que está lá na memória RAM, que você vai dizer aqui qual é o endereço que ela está. Ok? Então aqui tem o I, tem o OU exclusivo, tem o OU normal, esse inclusive OR é o OU mais comum. Já esses aqui de baixo, que estão de verde, esse I, esse OU exclusivo e esse OU aqui, é similar a esse que nós vimos em cima, só que ao invés de ser do W com um endereço da memória RAM, vai ser do W com o número literal que eu vou passar na linha de comando, né? Na instrução. Esse NOP, ele não faz nada, é no operation, né? Ele ocupa uma posição da memória de programas e ao executar essa instrução, ele apenas aguarda os 4 pulsos de clock necessários para poder passar para a próxima instrução, mas ele não mexe em nada, em nenhum registrador, nem na memória RAM, nem faz desvio de memória. Ele apenas ocupa um espaço da memória de programas.
Aqui nós temos também instrução sleep, que bota o PIC para dormir. Isso aqui serve para economizar energia. O sistema de oscilação dele é desligado quando ele entra no modo sleep. E para acordar o PIC, você pode acordar ele a partir de um reset, no pino de reset, ou através das interrupções, por exemplo, por mudança no estado do pino, ou um estouro do Watchdog Time, que é isso aqui que tem aqui. Esse comando aqui para limpar o Watchdog Time. Mais à frente eu vou falar das opções do PIC. Eu vou voltar a falar nessa função, desse Watchdog Time, que em português seria cão de guarda. Mas nós não vamos utilizar aqui nesse curso. Nem ele, nem a função sleep. Por fim, tem as instruções que ainda veremos nesse curso, que são essas em rosa. Eu não vou adiantar aqui como elas funcionam, porque nós voltaremos a tratar dela em outras aulas. Hoje, veremos essas 4, que são as instruções que operam com bits. O BCF limpa um bit, o BSF seta um bit, ou seja, coloca aquele bit no estado lógico 1. O BTFSC, ele testa um bit e skip, né, e pula a próxima linha se aquele bit for 0, e o BTFSS, ele bit testa, ele testa o bit e pula a próxima linha se o bit for 1. Vamos agora lá no MATLAB ver isso aqui como funciona. Aqui no MATLAB eu já criei um projeto, dei o nome microaula 5, já criei aqui o arquivo assembly, microaula5.asm, já anexei o arquivo aqui no meu projeto e já abri a janela do Watch. Isso tudo foi feito na aula anterior. Quem tiver alguma dúvida, volta lá para ver como deixa a tela dessa forma aqui. Vamos ver logo como é que faz para colocar comentários no MATLAB. O comentário no MATLAB é usando ponto e vírgula. Tudo que eu escrever depois do ponto e vírgula será desprezado pelo compilador. Serve apenas como orientação para o programador. Então vou fazer aqui um comentário rápido, só para mostrar que não vai dar problema na compilação. As instruções que vamos aprender hoje, inicialmente, é o BSF e o BCF. Aqui no Watch, eu vou ficar olhando, deixa eu pegar aqui um endereço aleatório, que tal o 20. Eu vou pegar o endereço 20 da minha memória e quero ficar brincando com ele. Eu vou ligar um bit dele, desligar um bit, para ficar vendo como é que funciona essa instrução. Ao invés de hexadecimal, como eu vou trabalhar aqui bit a bit, fica mais compreensível se a gente colocar em binário, certo? Vocês viram onde é, né? Clica com o botão direito, propriedades, no formato aqui você bota binário, certo? Tá aqui os 8 bits do byte que está armazenado no endereço 20 da minha memória RAM, e eu quero agora ligar e desligar o bit 2. Qual é o bit 2? O bit 2 é esse aqui. Esse é o bit 0, esse é o bit 1, esse é o bit 2, esse é o bit 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai de 0 a 7 nesse sentido, do menos significativo para o mais significativo. O bit 0 é o menos significativo. Então, por exemplo, se eu botar aqui BSF, do endereço 20 bit 2, o que é que ele vai acontecer? Ele vai bit set, ele vai setar o bit 2 do que tiver lá na memória 20, no endereço 20 da memória RAM. Em seguida, eu vou limpar ele, ou seja, aqui eu vou coloca o bit 2 do endereço 20 em 1, em nível lógico 1, e essa linha de baixo coloco o bit 2 do endereço 20 em nível lógico 0. Essa diretriz aqui de compilação a gente já viu na aula anterior. É para dizer que esse será o endereço 0 da memória de programas. E agora eu posso botar go to 0. Ou seja, ele vai executar esse, depois esse. Vem para cá, volta para cá. E vai ficar nesse ciclo aqui infinitamente até que a energia acabe. Vou compilar. Aqui antes de vocês chegarem aqui no vídeo, eu já
Selecionei aqui MPLAB Sim, assim como visto na última aula, e agora é só apertar em F7. A construção falhou, esqueci do END, certo? Tem lá escrito END. Vou lá, F7. Isso acontece, às vezes nós esquecemos. E tá aqui, certo? Vamos ver aqui, ó, o bit 2, BSF, o bit ligou. BCF, o bit desligou. Eu posso ainda dar um nome para esse bit. Por exemplo, eu posso chamar esse bit de LED. Para isso eu posso usar aqui uma diretiva de compilação, que é esse define aqui, onde eu vou dizer o seguinte: toda vez que eu escrever a palavra LED, substitua por 0,20,2. Então esse texto será substituído, ou melhor, vai substituir aonde ele encontrar a palavra LED. Então aqui, ao invés de escrever isso, eu posso botar LED. Ao invés de escrever isso, LED. Vai funcionar do mesmo jeito, certo? Tá aqui, desliga e liga. Se aqui tivesse ligado a um LED, o LED ficaria piscando. Só para deixar claro aqui essa questão do watch, aqui, se eu escrever aqui LED, ele não vai funcionar, porque LED não é um byte, LED é um bit, certo? Então eu tenho que botar aqui pelo endereço mesmo, 20. Agora, se eu quiser botar assim, um byte de LEDs, vamos dizer que eu tenho 8 LEDs, e eu queira reservar um byte na memória RAM para registrar os 8 LEDs. Então, vem aqui cblock, assim como foi feito na última aula, né? Vou criar aqui LEDs. C. E aí eu apago esse aqui, e ao invés de ligar e desligar LED, eu ligo e desligo LEDs, 2. Então eu estou pegando LEDs, agora é um byte. Então pegue o bit 2 do byte LEDs. Vou compilar aqui para ver aqui que no watch agora você pode botar aqui LEDs, que agora vai funcionar, certo? Então, quando você usa o cblock, você pode botar a palavra aqui como símbolo no watch. O código compilado, nas duas opções que eu mostrei aqui, é exatamente o mesmo. O que vai para a memória de programas é apenas essas duas linhas, ou essas 3 linhas, que tem um goto também. Então, se eu botar aqui view program memory e usar aqui a diretiva de compilação define ou cblock, enfim, o que você mexer aqui também na janela watch não vai influenciar em absolutamente nada do código compilado, certo? Agora vamos ver os outros 2 comandos, certo? Que é o btfsc e o btfss. Mas para entender eles, é importante entender um pouco de fluxograma, facilita bastante, certo? Eu já abri aqui esse programa, app.diagrams.net. Tem vários e vários softwares online free para fazer fluxograma. Eu estou usando esse aqui, na verdade, por uma questão de facilidade, que foi um dos primeiros que me apareceu no Google, quando eu botei fluxograma online. E gostei, ele funciona muito bem, certo? Bom, os principais símbolos do fluxograma são esses aqui. Então vamos fazer aqui logo um fluxograma simples para fazer um programa que faz o seguinte: ele vai ler um bit, se aquele bit for 0, ele vai converter aquele bit em 1. Se aquele bit for 1, ele vai converter aquele bit em 0, certo? Ou seja, ele vai inverter o estado lógico daquele bit. Vou apagar isso. Início. Isso daqui eu vou botar aqui o comentário, aqui ao lado. Vetor. O início, eu vou colocar um comentário aqui embaixo, chamado vetor reset. Que está o início, eu vou... Então o início é o vetor reset, é o endereço 0 da memória. Então ele vai tomar uma decisão aqui. Deixa eu padronizar aqui a largura. Vou dizer que é o bit LED, aquele mesmo LED que a gente criou. LED. Eu posso botar aqui LED igual a 0, sim ou não, ou só botar LED e as saídas ser 0 ou 1. Ou seja, estou perguntando quanto é LED. Se LED for 0, ele vai executar uma determinada instrução aqui.
ele vai fazer LED igual a 1. E se LED for 1, ele vai fazer LED igual a 0. Vamos para aqui as setinhas. Então, se o LED... Não ficou bem, então agora foi. Se o LED for 0, ele faça LED igual a 1. Se o LED for 1, faça LED igual a 0. Agora vamos retornar. Aqui é o vetor reset. O endereço 0 da memória, certo? Bom, pessoal, não está uma obra-prima, mas dá para entender, tá? Daria para ficar melhor, é porque eu ainda não tenho prática com esse programa aqui. Na prática, isso aqui não existe, tá? Porque não existe um comando no microcontrolador que diga início. O início é o endereço 0 da memória. Então, esse teste aqui, esse teste LED, vai estar no endereço 0 da memória. Isso aqui é mais para nos guiarmos, mas não é implementado em linha de código. Outra coisa interessante que é bom a gente observar é que, diferente de um programa de computador, não existe nunca no microcontrolador uma saída ou um fim, porque não existe um sistema operacional, né? Não tem para onde o microcontrolador ir quando acabar o seu programa. Então, o programa de um microcontrolador tem que ficar sempre sendo executado em loop. Vamos ver agora como passar isso para o MPLAB. Vou apagar isso aqui que foi feito. Só para facilitar, eu vou voltar àquela definição aqui. Acho que vai ficar mais claro para este exemplo. Esse daqui é o vetor reset, que é esse endereço 0. Então, o primeiro comando é para testar o LED, btfsc LED. Aqui eu tenho duas opções. Eu posso testar o LED e ver se ele é 0 ou ver se ele é 1. Tanto faz aqui nessa aplicação. Eu só tenho que saber o que eu estou fazendo, certo? Se eu escolher o btfsc, ele testa o LED e pula a próxima linha, ou seja, ele vai pular essa linha se LED for igual a 0. Se eu usar o btfss, ele vai pular essa linha se o LED for igual a 1. Uma coisa que é importante notar aqui, se ele não pular essa linha, ele vai executar esta linha, ele executa essa. E se essa linha não for um goTo, em seguida ele vai executar essa, normal. Então, por causa disso, vai ser necessário botar aqui um goTo, certo? Mas vamos entender melhor isso aqui. Quando eu digo vai pular essa linha se o LED for 0, isso é sinônimo de dizer o seguinte: não pula essa linha se o LED for 1. Não pula significa executa, né? Ele executa essa linha se o LED for 1. E esse aqui, ele executa essa linha se o LED for 0. Então, o que muitos programadores iniciantes fazem é botar logo aqui, ó, BCF LED. Ou seja, se o LED for 1, ele executa essa linha se o LED for 1. Se for 1, limpe o LED. E se o LED for 0, ele liga o LED, né? Só que isso aqui estaria errado, né? Como eu disse, porque quando o LED for igual a 1, ele vai executar essa e em seguida, porque o program count, o PC, naturalmente ele vai executar essa em seguida. Ele vai executar essa e depois essa. Ou seja, o LED vai se apagar e em seguida ele vai se acender novamente. Então aqui eu tenho que usar aqui um goTo para dar um desvio. Então, além de eu dizer que aqui venha para aqui se for 1, ainda vou dar um nome aqui para esse endereço dessa memória aqui. Vou chamar isso aqui de
se 1. Pronto, se 1. Se for 1, ele vai vir por aqui. Então, vá para se 1. Ok? Em algum lugar da minha memória, eu vou ter aqui o se 1. Então, vamos lá. Se for 0, ele vai executar isso. Então, se for 0, ele liga o LED, que está aqui. E depois de ligar o LED, ele tem que fazer um go to. Vem aqui para o início, para o vetor reset, né? Go to 0. Se for 1, ele vai desligar o LED e vá para o reset, que é o endereço 0. Se eu não quiser ficar escrevendo 0x00, o melhor é realmente você definir um nome aqui, por exemplo, início. Vá para início. Né? Isso a gente viu na última aula, que é usando labels, né? Dá nome a endereço de memória de programa. Vamos executar isso agora aqui e ver como está funcionando. F7. Então, aqui eu vou ter que voltar aqui para o 0x20. Aqui voltou para hexadecimal, vou botar aqui em binário. Vamos lá. Então aqui ele testa o LED e pula a linha C0. O LED está em 1. Se o LED está em 1, ele não vai pular a próxima linha, ele vai vir para cá. F7, ele veio para cá. E aí ele vai desviar para cá, para o C1. Se é 1, ele vai limpar o LED, aqui o LED vai para 0, e depois ele vai voltar para início. Na próxima vez, ele vai pular a linha, porque vai ser 0, né? LED 0, pula a próxima linha, ele veio para cá. Como é 0, eu desejo ligar o LED, que é para inverter, ligou aqui o LED, e depois voltou para início. Vou apertar e segurar em F7, e vamos ver aqui que o LED vai ficar piscando. Ainda sobre esse watch aqui, você ainda pode fazer a combinação dos dois, viu? cblock com define, cblock 020 NC, e aqui dentro você bota o LEDs, que seria o byte com os 8 LEDs, e definir LED como sendo LEDs, 2, ou seja, o bit 2 do byte LEDs. Voltou para hexadecimal. É só voltar aqui para binário. Pronto. E está funcionando do mesmo jeito que antes. Vou dar um corte no vídeo para fazer um fluxograma mais elaborado, utilizando basicamente essas 4 instruções. Após passar mais de 10 minutos pensando sobre um problema, acabei caindo no problema mais clássico aqui da disciplina de microcontroladores, que é o controle de caixas d'água, né? Reservatório inferior e superior de um prédio, tá? Aqui é uma eletroválvula que vai abrir ou fechar o fornecimento de água a partir do fornecimento externo que vem da rua, e uma bomba d'água que pega a água do reservatório inferior e joga para o superior. E aí nós vamos ter essa eletroválvula, como eu já disse, controlada pelo microcontrolador. Vai ter os sensores S1, 2, 3, 4, 5, que são sensores de presença de água. Todos eles funcionam da mesma forma, ou seja, se for detectado água nele, o nível lógico é 1, se não for, o nível lógico é 0. V1, ele fechado, é nível lógico 0, e a válvula aberta é nível lógico 1, ou seja, passando água, é nível lógico 1. E a bomba d'água, ela desligada vai ser nível lógico 0, e ela ligada nível lógico 1. Certo? Como é que funciona esse sistema? Primeiro, toda vez que o nível da água estiver maior do que S3, é para a válvula fechar. Toda vez que a água estiver abaixo de S3, não importa nenhum outro sensor, a válvula abre. Então vamos implementar logo isso aqui. S3 é o sensor, então se tiver 1 tem água, 0 sem água. Então se tiver com água, ele vai fazer V1 igual a 0, ou seja, fecha a eletroválvula, né? A caixa inferior está cheia, a eletroválvula tem que ser fechada.
Se não tiver água, significa que o reservatório está vazio e aí ele tem que abrir a eletroválvula. Faz V1 igual a 1. O próximo passo é ver em que situações é para a bomba ser desligada. A bomba deve ser desligada em duas situações. Ou quando o nível da água estiver abaixo de S1, aqui. Ou quando, aqui em cima já está, o nível de água for acima de S5. Para não transbordar, né, o reservatório superior. Então vamos lá. S1, ele tem que estar sem água. Então toda vez que o S1 estiver sem água, é para a bomba ser desligada. Se tiver água no S1, ok, deixa do jeito que está a bomba, não mexe. E S5 é toda vez que ela for igual a 1. S5, 1 quer dizer com água, quer dizer que o reservatório superior já está perto de transbordar, a bomba deve ser desligada. Próximo passo é ver as situações em que a bomba é para ligar. Se o reservatório superior tiver aqui no nível, um nível razoável de água, acima de S2, e se o reservatório superior tiver já precisando de água, abaixo de S4. Vamos lá. Então, se S2 estiver com água, que está aqui acima de S2, e S4 estiver sem água, liga a bomba. Se qualquer uma das duas condições não forem satisfeitas, ele não faz nada, certo? Ou seja, a bomba fica no estado anterior. Se ela estava desligada, ela continua desligada. Volte para o início. Lembrando que no microcontrolador não existe sistema operacional, ele tem que ficar eternamente em um loop. Esses comandos aqui são executados numa velocidade muito rápida. Cada instrução do microcontrolador PIC, se for utilizando o oscilador interno dele, eu vou falar do oscilador mais na frente, ele é executado em 1 microsegundo. Às vezes você vê um fluxograma grande e fica sem saber por onde começar. Vamos começar pelo início e sem pressa. Vamos lá, eu vou apagar o programa anterior e vou começar do zero. Primeiro, eu vou pegar na memória de dados e vou reservar um endereço para os sensores e um endereço para os atuadores, que é a bomba e a eletroválvula. Vou botar aqui CBlock. Vou pegar o endereço 20 mesmo, que já é o endereço que eu já estou acostumado. Vou pegar sensores e atuadores. O sensor, eu não tenho aqui o sensor 0, tá? Eu começo o sensor 1. Mas tudo bem. Vou usar o bit 1, 2, 3, 4, 5 do byte sensores e vou pegar o bit 2 desse byte atuadores para a eletroválvula. Então vamos fazer essa definição aqui. Vamos definir, certo? S1 como sendo sensores, o bit 1 do byte sensores. Tem S2, 3, 4 e 5. Será o bits 1, 2, 3, 4 e 5 do byte sensores. E também vou definir como B1 atuadores. Vou voltar lá para ver mesmo, tá? Fica mais de acordo. Agora vou botar aqui o vetor reset. E esse aqui vai ser o início. Esse aqui é o endereço 0 da memória. Lembrando que isso não conta, porque isso é um label, isso não é gravado no microcontrolador. O compilador vai considerar esse aqui como sendo o endereço 0, que é o vetor reset. Vamos lá. No início, a primeira coisa que se tem no endereço 0 é o teste de S3. Eu vou fazer o seguinte, eu já botei essas palavras em vermelhas, tá? Que serão os labels que eu vou precisar fazer. Enquanto eu estava editando esse vídeo, eu fiquei pensando em uma forma sistemática de que vocês possam identificar quando é necessário criar um label. E aí eu cheguei à conclusão, é toda vez que tiver uma derivação, o fluxo vem por aqui e aí você tem dois caminhos a ser tomado. Um dos dois, você escolhe, vai ter que ter obrigatoriamente um label. E a outra situação é quando tiver a junção de dois caminhos. Nesse ponto aqui, obrigatoriamente também terá que ter um label, porque o caminho que vem de fora vai ter que usar um goTo, vá para esse ponto, certo? Então isso ocorre aqui e aqui, onde eu já marquei, mas ocorre também aqui, é a junção de dois caminhos,
vai ocorrer também aqui, junção de dois caminhos. E por fim, aqui. Então nós teremos 1, 2, 3, 4, 5 labels. Nessa linha aqui de cima para baixo aqui na vertical, eu vou fazer 100 desvios, certo? Então não precisaria, por exemplo, ter esse label VS1 se eu não tivesse esse desvio. Então daqui eu vou fazer logo essa linha aqui de cima a baixo, vocês vão ver, até o fim. E depois eu vou fazer esses desvios. Então primeiro ele testa S3. Eu quero que ele pule uma linha, ou seja, que ele continue seguindo esse mesmo fluxo, se o bit for igual a 1, certo? Ou seja, eu quero que ele pule uma linha se for 1. Se não for 1, se for 0, eu quero que ele vá para a próxima linha e depois vai ter um GoTo, abre válvula. BTF, deixa eu ver de novo, SS. Então ele vai pular uma linha se for 1. Vou testar aqui o S3. GoTo, abre válvula. Então ele vem para cá quando S3 for igual a 0. Então se S3 for igual a 0, ele vai para abre válvula. Se S3 for igual a 1, ele vem para cá. Ele faz V1 igual a 0. V1 igual a 0 é desligar V1, é BCF. BCF, V1. Vamos continuar. Nesse ponto aqui é o ponto VS1. Eu vou ver aqui, VS1, é um label. Se não fosse esse desvio, eu não precisaria botar esse VS1. Então S1, vou testar e agora eu quero que ele pule uma linha se for 0. Se for 1, ele vai vir para cá, ó. Go to VS5. Aqui é S1 igual a 1. Se S1 for igual a 1, ele vai para VS5. Se S1 for igual a 0, ele desliga B1. Então BCF, B1. Nesse ponto aqui é o VS5. Então eu vou botar aqui VS5. O que eu quero mostrar para vocês é que, lógico, vocês vão precisar de prática. Mas uma vez que o fluxograma está pronto, a tradução dele para o assembly é muito direta, certo? Você praticamente não precisa raciocinar quando você pegar a prática. É pegar cada bloquinho desse, traduzir diretamente para o assembly. Vamos lá, VS5, ele testa S5, ele tem que pular uma linha se for 1. BTFSS S5. Se for 0, ele vai para ver S2. E S5 foi 0. Se for 1, ele pulou a linha e vai executar o B1 igual a 0. Agora vamos fazer o VS2. VS2, ele testa S2 e pula a linha se for 1. Certo? Se for 0, né, que ele não vai pular a linha, ele vai para onde? Vai para início. Nesse caso, S2 vai ser igual a 0. Se for 1 aqui, ele pulou essa linha go to início e veio para cá. Aí ele testa S4. S4, ele tem que pular uma linha se for 0. Aqui está errado, aqui é 1. Certo? Se for 1, ele vai para início.
E se for 0, ele liga B1. Depois de ligar B1, go to início. Pronto. Programa concluído. F7 para simular. Deu um erro. Ah, claro. Deu um erro porque a gente ainda não fez esse abre válvula aqui. Que aqui eu fiz go to abre válvula, só que ainda não fiz o abre válvula. Vamos fazer o abre válvula. Abre válvula. Então, quando ele chegar aqui em abre válvula, ele faz BSF V1. Ele seta V1, V1 igual a 1. E depois go to VS1. Feito. Vamos testar agora. Para testar, eu vou botar aqui no OT os sensores. Botar aqui em binário. E botar também os atuadores. Botar também em binário. Pronto. Feito isso, vamos fazer as simulações. Primeiro, eu quero ver se essa válvula V1 vai fechar. Só vou olhar para V1. Toda vez que o nível de água aqui do reservatório inferior estiver acima de S3, é para V1 fechar. Toda vez que estiver embaixo, V1 abre. Então, eu vou mexer só em S3. Esse é o S1, S2, S3. Então, S3 está em 0, tá? Se S3 está em 0, significa que não tem água. É para abrir a eletroválvula. É para V1 ficar igual a 1. Vamos lá. E V1 é esse daqui, não é? Essa é a bomba e esse é o V1, que é atuadores 2. Vamos dar uma olhada. Vou apertar e segurar no F7, tá? Porque esse programa na prática dentro do microcontrolador, ele é simulado, ele roda muito rápido. V1 está aberto. Fica fixo em 1. Esse outro aqui é a bomba, só que ainda não estou analisando a bomba. E quando o nível da água do sensor 3 estiver em 1, é para a válvula fechar. Então, sensor 3 é sensor 0, 1, 2, 3. É esse aqui. Então, quando esse aqui estiver em 1, significa que a caixa inferior está cheia e essa eletroválvula tem que fechar. Vamos lá. Fechou, tá vendo? Pronto. Essa parte aqui tá perfeita. Vamos testar a bomba agora. A bomba deve ser ligada sempre que tiver água no reservatório inferior, acima desse nível mínimo, e tiver faltando água no reservatório superior. Ou seja, S5 0, S4 0, S3 0, S2 1, que a água está acima dele, S1 1. Então 1 1 0 0 0. Vou botar aqui nos sensores. 1 1 0 0 0, que é o sensor 1, 2, 3, 4, 5. Os atuadores, nesse caso, o B1 é para ligar, a bomba vai ligar, certo? A bomba que é esse bit aqui, é o bit 1. Vamos lá, vou apertar aqui em F7. Pronto, a bomba ligou, tá vendo que a bomba ligou? A bomba ligou e ela deve ser desligada somente quando o nível da água aqui no reservatório inferior ficar abaixo de S1. Vou testar aqui só para mostrar que a bomba não vai se desligar. S2, que era 1, vai passar a ser 0. S0, 1, 2. Esse bit aqui. Ele era 1, passou a ser 0. F7. Veja que a bomba não se desligou ainda. A bomba vai se desligar somente quando o nível da água baixar de S1. Quando aqui então for 0. A bomba agora vai se desligar. Se desligou aqui, certo? Eu falo se desligou, mas quem desligou foi o microcontrolador, certo? Vamos testar agora a situação para ver se a bomba vai se desligar quando a caixa de cima encher. Tá? Suponha que o nível da água está aqui e vamos ver ela enchendo agora.
0,0011. Deixa eu botar aqui. A bomba aqui vai ligar. A bomba ligou. O nível da água aqui começou a subir. Chegou nesse nível. A bomba ainda é para ficar ligada. Então o S4, que era 0, agora vai passar a ser 1. 1, 2, 3, 4. Esse aqui. A bomba é para continuar ligada. Continua ligada. Agora o nível da água vai continuar subindo. E agora sim, o reservatório superior está completamente cheio e a bomba tem que ser desligada. Então, quando S5 for igual a 1, agora, a bomba aqui vai se desligar. Se desligou, tá vendo? Bom, a princípio, ele está todo funcionando de acordo com o esperado, tá? Vou parar por aqui, né? Como exercício eu vou deixar um fluxograma. E o que eu quero deixar aqui de recado é não se desesperar. Pegou o fluxograma, primeiro, passar para o fluxograma o problema devagar. Quando 100% da lógica estiver implementada no fluxograma, é que você abre o MPLAB, tá? Não adianta abrir o MPLAB sem ter o fluxograma 100% ali pronto. Até a próxima, pessoal.